No vídeo anterior vimos então como utilizar o PHP, ou neste caso, princípios muito básicos do PHP, para conseguirmos com alguns scripts fazer aquilo que é uma página mais ou menos dinâmica, isto é, nós mantemos aqui alguns elementos do nosso layout e vamos utilizando aqui os links para ir saltando de página em página e se nós agora quiséssemos acrescentar mais alguns links, quer aqui à zona de navegação ou acrescentar aqui ou fazer a alteração, por exemplo, a um rodapé, nós não iríamos ter qualquer problema, porque se eu for aqui ao footer e acrescentar aqui um outro parágrafo a dizer teste, ok, vamos colocar aqui teste desta forma. O que vai acontecer então na prática é que o meu sistema vai então apresentar aqui teste e vai estar disponível em qualquer uma das páginas do meu sistema. Bom, vamos começar a tentar meter a mão no dinheiro. O que é que isto significa na prática? Vamos começar a ver aqui já metodologias que vocês, numa análise muito rápida, poderão usar para começar a fazer algum dinheiro como freelancers. Obviamente que não vamos estudar aqui uma tecnologia muito complexa, eu vou-vos mostrar como é que nós podemos estruturar uma página institucional. Uma página institucional tradicionalmente é uma página mais informativa, que contém normalmente uma página inicial, uma página a dizer o quem somos, isto é, se é uma empresa, se é um restaurante, etc. Quais são os serviços que prestam e depois um formulário de contactos. Ora, o que é que eu pretendo fazer então com estes próximos vídeos? Nós vamos começar a implementar aqui o Bootstrap, vamos começar a organizar aqui o layout, não vamos ainda estar preocupados com a questão das imagens, vamos reservar aí espaços para as imagens, eventualmente até criar umas imagens com uma cor flat, sólida, apenas para dizer aqui iria ficar uma determinada imagem, e no final nós vamos concentrar a nossa atenção nos contactos. Porquê? Porque vamos simultaneamente utilizar o PHP e também aprender a criar formulários para que os visitantes possam preencher com o HTML e desta forma combinarmos aqui então estas duas tecnologias no sentido de vocês perceberem como é que estes mecanismos de preenchimento e submissão de um formulário funcionam. Bom, vamos então fazer o seguinte, eu vou regressar aqui ao meu Visual Studio Code e vou fechar este meu projeto por completo. Então vou fazer aqui um Close Folder. Vamos criar um novo projeto e vamos lhe chamar empresa, ok? Então vamos fazer aqui um Open Folder. Na página dos nossos projetos vamos clicar aqui e criar então um projeto chamado empresa. Vamos selecionar esta pasta e vamos ter então o nosso projeto criado do zero. Eu vou-vos dar algumas dicas daquilo que eu acho que é importante vocês reterem. Tradicionalmente não há qualquer problema, aliás será mais conveniente vocês irem organizando o vosso projeto por pastas. No entanto, a organização das pastas e a existência de ficheiros dentro de pastas vai obedecer a alguns critérios que vocês vão ter que ter em atenção. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, as páginas ou os scripts de PHP que vão fazer parte da estrutura fundamental da minha página vão ficar guardados naquilo que é designada pela raiz do meu projeto. Bom, eu vou abrir aqui esta pasta, que neste momento está completamente vazia, e o que eu estou basicamente a falar é o seguinte, aqui em www da Metodolar agora nós temos o empresa. Ora, dentro desta pasta nós vamos ter aqui na raiz da pasta, que é este espaço que aqui está, os scripts, o index.php e depois os restantes. Mas tudo aquilo que são designados por assets, isto é, fotografias, ficheiros de bibliotecas externas, etc., vocês devem procurar começar a organizá-los em pastas no interior desta pasta. Então, tradicionalmente, não é obrigatório que assim seja, mas tradicionalmente vocês vão encontrar muitas metodologias de organização que fazem essa divisão. Para quê? Porque é mais fácil nós navegarmos dentro do projeto e não estarmos a ver aqui uma pilha de ficheiros, todas elas misturadas, fotografias com scripts, com JavaScript, com CSS, etc. Então aquilo que eu vos aconselho a fazer, quer seja ou aqui no interior da pasta através do explorador, ou então dentro do próprio Visual Studio Code, é a criação de pastas. Neste momento nós não temos o nosso index.php, mas vamos criá-lo aqui sem nada ainda. Então vamos criar aqui o index.php, que é o nosso ficheiro de entrada, ok? Bom, o que nós vamos fazer agora a seguir é criar aqui uma pasta. E atenção aos ícones, porque este é para criar um ficheiro e este é para criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta e vou-lhe dar o nome de Assets.
E assets é um termo muito utilizado na língua inglesa para definir neste caso, os recursos que nós estamos a utilizar. Então reparem que o próprio assets ele tem aqui um ícone especial para esta pasta. Se eu tivesse colocado aqui um nome diferente, vamos aqui fazer um rename e colocar recursos. Reparem, a pasta fica com um aspecto normalíssimo. Poderão perguntar, bom, mas porquê é que nós usamos ou temos tendência para utilizar estes nomes em inglês e não utilizamos os nomes em português, porque estamos a falar português neste vídeo? Bom, vamos fazer aqui o Assets novamente, eu vou-vos explicar algo que é muito importante nas linguagens de programação e nos projetos. É que, eventualmente, vocês podem iniciar um projeto, mas não o terminar e ser alguém, outra pessoa, através até, por exemplo, de um mecanismo de freelancer, a ter que concluir o vosso projeto. Ora, tradicionalmente também, a língua inglesa é aquela que é a mais adotada internacionalmente. Então, o que faz sentido é que vocês procurem estruturar o vosso projeto no que diz respeito a nomes de ficheiros, nomes de pastas, etc., por forma a que qualquer outro programador consiga interpretar a estrutura que estava dentro da vossa cabeça. Obviamente que se eu colocar aqui nomes de pastas do tipo imagens, projetos, fotografias, o que vai acontecer é que um programador estrangeiro vai ter alguma dificuldade em perceber o que quer dizer cada uma destas pastas e eventualmente vai ter que fazer alterações que seriam desnecessárias se desde o início nós optarmos por uma organização que tenha em conta esses critérios. Então nós vamos colocar aqui os assets e eu vou colocar aqui já uma pasta para CSS e... Ou melhor, eu fiz aqui um fecheiro, reparem que eu próprio fui aqui enganado, neste caso vamos fazer aqui um delete, vamos criar aqui uma pasta, e reparem, tem que selecionar esta pasta, clicar ali na pasta e fazer CSS, depois vamos clicar novamente aqui e criar uma nova pasta de JavaScript, e vamos criar ainda uma outra pasta para as imagens, neste caso eu não vou colocar imagens, mas vocês podem colocar IMGs de images, que também serve para imagens, ou IMG, simplesmente, reparem como o IMGs fica com um ícone muito tradicional. Se eu colocar IMG, ele vai considerar como sendo uma pasta específica para imagens. Se eu colocar images, também vai conseguir interpretar isso desta forma. E, portanto, de uma forma ou de outra, vocês podem utilizar esta nomenclatura. Reparem que JS eu poderia ter colocado JavaScript, não faz sentido, porque assim ele vai conseguir interpretar cada uma das pastas. Então nós temos aqui o nosso index.html, ou melhor, .php, assim aqui é. Temos aqui a nossa pasta de assets. Ora, o que eu vou fazer então é uma estrutura muito simples. Eu vou criar aqui pseudocódigo, ok? Portanto, não vou escrever código de programação ainda. Eu quero criar um home. Quero colocar, neste caso, a empresa, outro separador, vamos lhe chamar assim, outra página. Vamos colocar aqui os serviços que a empresa presta e depois o contactos, ok? Para cada uma destas páginas nós vamos ter um cabeçalho que vai ter um cabeçalho de um lado e do outro lado vai ter a navegação, ok? Depois vamos ter aqui o conteúdo e no fundo vamos ter um rodapé. Portanto, vamos ter as nossas páginas organizadas desta forma. Ora, obviamente que isto que aqui está e isto que aqui está pode fazer parte da mesma metodologia que usámos no exercício do vídeo anterior, que isto é, nós fazermos uns includes. Sempre que quisermos alterar qualquer coisa, nós vamos aqui ao nav, vamos ali ao cabeçalho, alteramos, quer aqui a imagem ou o logótipo da nossa empresa, quer aqui o conjunto de mecanismos de navegação. O conteúdo será apresentado por cada um dos scripts relacionados com o início, a empresa, os serviços e os contactos, e depois o rodapé será também um conteúdo estático que nós iremos aqui colocar também com o include do PHP. Certo? Então vamos proceder ao início do desenvolvimento deste nosso projeto e o que nós vamos fazer aqui é basicamente utilizar o Bootstrap para nos auxiliar na organização do nosso código. Então o que nós vamos fazer é chegar aqui ao nosso sistema, eu vou clicar aqui no Bootstrap e quando vocês clicam no botão do Bootstrap ou entram dentro do site do Bootstrap, quando vocês clicam aqui em Get Started, ele vai-vos dar já aqui a informação de qual é o CSS que vocês devem utilizar e o JavaScript que vocês devem utilizar. Neste caso, nós poderemos descarregar esta informação toda para o nosso sistema. Eu poderia fazê-lo e por isso é que eu criei esta estrutura aqui de pastas.
Okay? Eu iria colocar os fecheiros de CSS ali, os fecheiros de JavaScript ali e as imagens aqui. Eu, neste caso, para acelerar o processo de produção, eu vou utilizar as CDNs. O que é que isto significa dizer? Vou criar aqui, então, o HTML header.php e vou criar um outro fecheiro chamado HTML footer.php. Ora, estes dois fecheiros vão conter o quê? Reparem, eu vou aqui ao header e vou colocar o ponto de exclamação para ter a estrutura base do meu site. Vou agora copiar aqui tudo isto. Vamos copiar aqui. Vou eliminá-lo aqui deste lado. Ou melhor, eu vou deixar ficar esta, vou tirar a parte do fundo. Porquê? Porque nós estamos no HTML header. Então eu vou selecionar aqui o body, vou apagar tudo isto até aqui e vou colocá-lo no footer. Então estes dois fecheiros que aqui estão vão ser os fecheiros que vão ser incluídos como o início e o fim de cada uma das minhas páginas. Então aqui no meu index HTML o que é que eu tenho que fazer? Bom, eu vou abrir aqui o PHP e vou colocar aqui o include e vamos dizer que queremos incluir aqui, tanto faz colocarem aspas compostas como aspas simples, não há qualquer problema, nunca se esqueçam de colocar o ponto e vírgula no final. Nós vamos colocar aqui o HTML header.php. Portanto, ele vai carregar aqui o início da minha página e depois vai carregar no fim o final da minha página. Okay? Então nós poderíamos fazer assim, desta forma, reparem, include, assim é que está correto, HTML footer.php. Obviamente que ainda não temos nada a ser apresentado na nossa página. O que vocês podem fazer também, por uma simplicidade de código, é comprimir tudo isto desta forma, para que fiquem apenas numa única linha. Ok. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula, pelo sim, pelo não, ele iria ser executado à mesma. E agora reparem que nós podemos colocar aqui um H1, página inicial. E se nós formos agora visitar o nosso site, nós vamos ter a oportunidade de verificar aqui que ele está a funcionar corretamente. Eu aqui apaguei o Bootstrap, vamos abri-lo novamente. Eu vou abrir aqui um novo separador e vou colocar aqui localhost. E quando aparecer o localhost, se eu clicar aqui na empresa, cá temos então a página inicial. Se formos ver o código-fonte, nós vamos ter a oportunidade de ver que é carregado então a parte do HTML header, esta que aqui está, e esta é o HTML footer, que não é exatamente o nosso footer. O nosso footer vai ser algo que vai ter aqui informação por baixo. Aqui é apenas para abrir e fechar a nossa página. Ora, se nós olharmos então agora para o Bootstrap no Get Started, que eu ali acidentalmente fechei, nós temos aqui este link que nós temos que colocar dentro do head, ok? Então nós vamos fazer aqui um copy e o que nós vamos colocar é dentro do header, aqui no head, nós vamos abrir aqui um espaço e vamos colar aqui este código. Portanto, temos aqui tudo isto, que é basicamente a importação a partir de uma Content Delivery Network, de uma CDN, do fecheiro do Bootstrap. Okay? Se nós olharmos aqui, cá está então o bootstrap.min.js. O que nós vamos fazer agora para acrescentar ainda os restantes fecheiros de JavaScript, que aqui vocês podem observar aqui ao fundo, e vamos fazer aqui um copy, é que eles vão estar no HTML footer, que é no fecho da nossa página. Eles terão que ficar aqui ainda dentro, ok? Mas de qualquer das formas já estão prontos a serem utilizados. E agora se nós chegarmos aqui à nossa página e eu fizer um refrescamento, se o Bootstrap estiver a funcionar corretamente ou a ser importado corretamente, o aspecto visual das minhas letras vai ser alterado. Reparem, eu vou refrescar e cá está então o aspecto visual das letras já foi alterado. O que significa que estamos em condições então de poder avançar com o nosso desenvolvimento e usar o Bootstrap no nosso projeto. Para que o vídeo não fique extraordinariamente extenso, o que eu vou fazer é criar já aqui o ambiente de logo da empresa e o ambiente de navegação. Vamos deixar ficar o espaço do conteúdo e depois o espaço do rodapé. E vamos fazê-lo ainda apenas para o nosso index.html. Ora, então o que eu vou criar aqui é, vamos fazê-lo agora desta forma, eu vou incluir aquilo que é o cabeçalho. Vamos lhe chamar aqui o cabeçalho. E o cabeçalho é então vocês podem lhe chamar topo, por exemplo. Vamos colocar aqui topo.
O topo é o quê? É um script que vai conter então a identificação da empresa e do lado contrário, neste caso a identificação da empresa aqui onde está mais ou menos a página inicial, e do outro lado vamos ter o nosso sistema de navegação. Então nós vamos fazê-lo aqui de uma forma estruturada, isto é, eu vou criar aqui topo.php. E agora, uma vez que este fecheiro de topo vai ser carregado depois de ser carregado o bloco de HTML inicial, significa isto que eu, a partir de agora, dentro do topo, eu não tenho que criar uma estrutura da página desta forma, não. Eu posso começar a criar aqui um div, e neste div vou começar a utilizar as classes de Bootstrap. Neste caso, classe é igual a container fluid, isto é, um contentor a toda a largura. Dentro desta vamos criar um outro div que vai ter uma classe igual a row, e vamos criar aqui um outro div que vai ter duas colunas. Neste caso, este vai ser uma das colunas e depois vamos criar outro com outra coluna. Então vamos colocar aqui classe é igual a col, vamos lhe chamar aqui um col 6, dividir a meio. Aqui vamos ter então o logo da empresa. E do outro lado nós vamos ter um outro div que vai ter a classe igual a col6 e o texto alinhado à direita, text right. E aqui vamos ter os links de navegação. Ok? Então, reparem o que é que vai acontecer agora quando eu regressar aqui ao meu projeto e refrescar. Cá está a página inicial, aqui o espaço para o logo da empresa e aqui deste lado os links de navegação. Obviamente que falta aqui a questão de espaçamento. No próximo vídeo desta série vamos desenvolver de forma desenfreada aqui tudo isto para vocês começarem a ver o aspecto visual da nossa página a aparecer.